rockers, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Cara, eu vejo muitos vídeos de brothers, né? De amigos de outros canais. E eu vou dar minha opinião aí. Na verdade não é minha opinião, é meu relato. Você só precisa ter um cuidado com o seu CD, cara. Vou dizer já qual é o cuidado que você tem que ter. Só um. O pessoal, eu já vi vários colegas, né? Colegas de canais, falando que quando recebe um CD, faz uma higienização, uma asepsia, um não sei o que lá. E tem gente que passa álcool isopropílico e não sei o que mais, algodão com... Cara, eu confesso que eu sou meio tosco com relação a essas coisas. Eu não estou dizendo que eu estou certo não, tá? Eu acho que eles estão certos. Mas eu nunca tive problema, né, em não fazer essas coisas. Nunca tive, cara. E eu me lembro na época da pandemia, durante os anos da pandemia, o período da pandemia, da Covid, né, que eu recebi os CDs. E aí, cara, eu fazia, né, passava um álcoolzinho ali, um pano, um guardanapo com álcool, né, um papel toalha nas caixinhas, porque você não sabia, né, de onde vinha. E isso não adiantou nada, porque eu acabei pegando Covid. Eu fui uma das primeiras pessoas assim que eu conheci que pegou Covid, mas foi tudo tranquilo. Fiquei trancado aqui, né, de boa, e não tive maiores consequências. Mas assim, né, voltando a esse lance do CD, no meu último vídeo eu mostrei aqui um CD que eu peguei. Esse CD é de 87, cara. Tem quase 40 anos, né? Tem 38 anos. E olha só, perfeito, sem nenhum arranhão, sem nada. Então, como eu vinha dizendo, né, cara, eu não sou uma pessoa assim muito dado assim a esses aparatos, né, de não, vou fazer uma higienização, vou... Agora, eu tomo cuidado, né? Tomo cuidado com o disco, eu pego pelas bordas e tal. E no fim das contas, como eu ia dizendo, só tem uma coisa que você precisa, um cuidado que você precisa ter com seus discos, cara. Não deixar arranhar. Só isso. Se você não deixar arranhar, ele vai tocar o resto da sua vida. Você vai morrer e ele vai ficar aí tocando. Nem que seja para as paredes. Mas é sério, cara. O CD, ele não exige muita coisa de você, cara. É um pacto. Você não deixa ele se arranhar e ele vai tocar durante sua vida inteira. E para não deixar arranhar, o que é que você tem que fazer, cara? Aí é simples demais. É só você não deixar o CD fora da caixinha, né? Só você não deixar o CD fora da caixinha, em cima de alguma superfície, né? Em cima de algum móvel. É óbvio que eu vou falar, né? Não deixar no chão, né? Não deixar em cima de mesa o CD, porque aí arranha, né? E nem é todo arranhão que vai impedir que o disco toque. Nem é todo arranhão que vai impedir que o disco toque. Às vezes alguns micro arranhões, você até olha e diz, pô, tá arranhado, mas ele você bota para tocar e ele vai tocar maravilhosamente bem. Então o único cuidado assim que você deve ter, que eu tenho, né? Não, você não, é cada um, né? Cada um, né? Você vai dizer, não, mas eu
sei lá, né, cara? Não, mas eu tenho que estar limpando todo dia e passando álcool isopropílico e higienizo pra cá, higienizo pra lá e mantenho a temperatura ambiente em não sei quantos graus. Eu não, a única coisa que eu faço é não deixar o CD se arranhar. E para não deixar se arranhar, é desse jeito que eu falo, hein? É não deixar a superfície dele em cima de algum móvel, de uma mesa, de nada, em cima do som, né? Não, o CD ele vai direto para a bandeja do player e de volta para a caixinha dele, né? Tem uma outra parada que eu gosto de fazer, que eu acho que protege demais, protege de poeira, protege de tudo, é esses plásticos, né? Se você coloca ele dentro do plástico, dentro desses plásticos aqui, ó, esses plásticos ele tem a ponta aqui adesivada para você meio que fica lacrado, né? Então pronto, você colocou aqui dentro, cara, isso aqui vai, meu, você pode guardar que e passar 10 anos e você vai pegar, ele vai estar novinho do jeito que você comprou, né? Principalmente se sua cidade aí é uma cidade praiana, né? Uma cidade úmida, cidade que tem umidade de praia. Aí é bom você colocar esses plásticos, mas esses plásticos é bom você colocar em qualquer situação. Fora isso, cara, fora isso, eu não tenho nenhum outro cuidado aí que eu possa indicar assim, para que você dizer, ah, mas se você fizer isso ele vai durar muito mais. Bom, fora isso, tem outra coisa que eu aprendi a duras penas, né? Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar com vocês que eu aprendi a duras penas. E eu vou dizer para vocês, eu compro muito CD usado. Eu compro mais CD usado do que novo, cara. Muito mais usado do que novo. Eu sou rato de sebo. Eu fico atrás de CD usado, né? Nos fóruns. E o que é que eu aprendi com essas caixinhas aqui não é Digipack não, né? Essas caixinhas que imitam vinil, né? Bom, é o seguinte, cara. Essas caixinhas, eu não sei se vocês já repararam, elas são de papelão, né? São caixinhas de papelão como se fosse um vinil mesmo, né? Ela abre, isso aqui é um CD do Procol Harum, CD fantástico inclusive, que é o Broken Barricades, CD muito bom do Procol Harum. Então o CD fica condicionado aqui dentro e você sabe que essa caixinha aqui, ela é colada aqui por dentro, né? Ela tem uma dobra, porque não dá pra ver, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver sim, né? Você tá vendo aqui, ó, a dobra, né? Tá aqui. Agora deu pra ver bem, né? Então você tá vendo aí que ela tem uma dobra, né? E o que é que aconteceu uma vez com um CD meu aqui, cara? O que aconteceu foi o seguinte. Essa cola aqui dessa dobra, ele meio que a cola se decompôs e se alojou na superfície do CD aqui, na parte da leitura. E aí, cara, quando eu coloquei o CD para tocar, ele começou a engasgar, pular, fritar, engasgar, a travar. E aquela cola, bicho, não tinha santo que tirasse aquela cola lá. Eu deixei de molho, botei detergente, cara, lavei com água e sabão e a cola não saía. Ela se fixou na superfície
do CD, né, na parte da leitura. E cara, eu não consegui tirar de jeito nenhum. Eu deixei de molho com detergente, detergente, como é que se diz, neutro, né, para não, sei lá. Passei uma estopa, usei óleo de cozinha, cara, a cola não saiu. Sabe o que foi que eu já tinha dado como perdido o CD, né? E era um CD raro, que era um CD desse tipo aqui, né? Um CD coreano, cara. É um CD coreano. E eu digo, pô, perdi o CD, cara. Perdi o CD. Aí falei com um amigo meu pra fazer uma cópia. De cara, ver se você consegue ripar aí o CD, apesar dele estar desse jeito, e tenta fazer uma cópia dele. Só que esse meu amigo, ele tinha uma daquelas polidoras de CD, né, nessa máquina aí da CD Saver. E aí ele conseguiu, através do CD Saver, tirar aquela cola que ficou ali absorvida na superfície do CD. Ele conseguiu, cara, removeu 100%, o CD ficou novo de novo, ficou novo novamente, ficou como zero. E aí ele voltou a tocar perfeitamente. A partir desde aí, né, o que é que eu faço, né, com essas caixinhas aqui? Ou eu coloco um envelope, e tenho cuidado que o envelope também tem a colagem, né? Então eu tenho cuidado de colocar a parte da leitura ao lado contrário da parte colada. E mesmo dentro dessas caixinhas, mesmo quando eu não coloco o envelope, né? Mesmo quando não tem esse pequeno envelope, que é aqueles envelopes normais, né? Que você compra em gráficas, em papelaria, né? Papelaria geralmente vende esse tipo de envelope. Aí o que é que eu faço? Aqueles CDs daquelas caixinhas lá do tipo original álbum séries, né? Original álbum series. Deixa eu ver se tem algum por aqui. Eles estão todos, eu guardo eles separado ali em cima. Aí o que é que eu faço? Eu pego a parte da leitura, né? Que é a parte de baixo, onde não tem a imagem, a figura, né? A parte lisa. Eu inverto, né? E coloco dentro da caixinha com a parte da leitura ao contrário do lado que pega na dobradiça que é colada na parte de dentro do CD. Eu acho que deu para entender, né? Eu acabei de mostrar ali para vocês. Eu boto ao contrário, né? Porque se a cola ali por acaso, por alguma razão que eu não sei qual foi que aconteceu isso, ela se dissolver, e ela não vai pegar na parte da leitura, ela vai pegar na parte de cima, onde tem o nome do CD geralmente, né? O nome da banda, o nome do disco, ele vai pegar naquela parte e você vai poder tocar, ele vai tocar normal. Agora, se ele pega na parte da leitura, vai atrapalhar o laser de fazer a leitura do CD, né? Então, cara, esses são os únicos cuidados que eu tomo assim com o CD. É não deixar se arranhar. Mas é difícil. Eu só lavo um CD, eu limpo, higienizo, né? Se ele chegar muito sujo, né? Se ele chegar com algum problema, né? Um disco usado que eu pego no sebo, ele vier totalmente sujo, alguma coisa assim, aí eu faço uma limpeza, né? Já teve CDs que uma vez eu peguei um CD e eu nem olhei, né? A caixinha tava nova, tal, olhei assim por cima, eu coloquei ele para tocar e aí ele começou a engasgar por lá, né? Aí eu fui lá, peguei, quando eu olhei, cara, ele tava com... Rapaz, tinham colocado um dedo assim, uma marca de dedo, e tinha uma substância pegajosa que eu senti o cheiro assim, era tipo um doce de goiaba, cara. Então, cara, o animal que tinha manuseado o CD, né?
ele tava com a mão suja de doce, ou um leite condensado, um doce de goiaba, eu acho que era um doce de goiaba. Ele pegou e aí aquele doce ficou ali, né, na superfície. Quando eu coloquei para tocar, ele engasgou. Aí eu peguei, lavei, né, passei um pedaço de guardanapo ali, forma circular, e aí ele tocou, tranquilo. Então é isso, galera. Eu gostaria que vocês me dissessem aí, né, como é que vocês, se vocês são muito cuidadosos com os discos, se vocês, que cuidados vocês tomam, né, com seus discos, com seus CDs. Eu sei que com LP você tem que ter muito mais cuidado, porque a poeira vai se acumulando nos sulcos, né? Já o CD não tem isso, né? Porque é uma superfície bem lisa. É basicamente isso que eu falei. Se você não deixar ele se arranhar, o pacto é esse. Você não arranha e ele toca até você partir, né? Você vai embora e ele vai ficar tocando lá na sua casa vazia lá. Então é isso. Mas deixa aí nos comentários quais são os cuidados que você tem, se você acha que todo CD que você recebe, você tem que limpar, tem que higienizar e não sei o que mais. Me fala aí o que é que você concorda aí com o que eu tô falando, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo aí, um abraço.